Beleza, pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês. E nesse vídeo eu vou falar uma palavra bem difícil aqui: nomenclatura das partes. O que é isso, Júlio? Nomenclatura das partes. Gente, muitas das vezes a gente pega nomes populares e aí a gente quer identificar uma peça, um defeito, uma origem de um problema, alguma coisa que quebrou na máquina da gente. A gente não sabe o nome correto das partes. E, tecnicamente, a gente tem as nomenclaturas. Então, nomenclatura nada mais é do que o nome real, o nome técnico de cada parte de um equipamento. As partes a gente tem que identificar muito bem para que, quando a gente vá comprar uma peça, a gente compra de acordo com a nomenclatura, né? A gente fala o modelo do equipamento e a gente vai, pela nomenclatura, a gente vai achar a peça correta. Então, é importante falar corretamente o nome das partes da sua máquina, porque assim você não compra a peça errada e assim também você não compra às vezes todo um conjunto aonde você pode comprar só uma parte, tá? Então a gente vai começar aqui e eu vou começar com vocês aqui com a máquina reta. Nós estamos fazendo uma série costurando. Se você caiu aqui de paraquedas no vídeo, considere se inscrever no canal, que isso aqui eu ainda vou passar a costura, mas a intenção aqui é mostrar os principais defeitos, manhas e detalhes e nomes das partes das máquinas para que vocês possam estar conhecendo melhor o equipamento de vocês, tá ok? Bom, vamos começar aqui pela nomenclatura das partes. Gente, vamos começar pela que você chama de mesa, tá? Então vamos separar as partes da mesa, porque cada parte dessa você pode comprar separado, caso venha tenha um problema, ou se você tiver um problema nessa parte, você possa identificar a origem do problema. Porque se você me falar que está com um problema na mesa, vou imaginar que você está com um problema geral aqui, tá? Então vamos para a parte de baixo, que é essa parte de ferro, nesse conjunto de ferro aqui, que é a base de toda a máquina, a gente chama de estante, tá? E ali na estante a gente tem o pedal. Para que serve o pedal? Para o acionamento ou freio do motor. Sim, máquina de costura tem freio e nós vamos aprender isso mais para frente. Bom, antes de eu... e aí agora nós vamos para a parte da mesa, tá? Nós vamos para a parte que vocês chamam de mesa. Essa parte que vocês chamam de mesa, a gente chama de tampo. E isso é muito comum a gente ter que trocar o tampo, tá ok? No tampo nós temos a gaveta, né, que serve para a gente guardar os acessórios. E em máquinas mais comuns, ainda no tampo, a gente tem, nesse canto aqui, a gente tem um interruptor, que é aquele botãozinho que você liga e desliga. E na parte de baixo da mesa, nós contamos com essa parte aqui. Essa máquina é uma eletrônica, ela não tem o mesmo sistema, tá? Ali é só uma proteção. Mas em máquinas comuns, a gente ainda tem aqui, nessa parte onde tem esse buraquinho ali, ó, a gente tem a joelheira, né, que aciona o calcador, né, que deixa as costureiras aí com marca na perna. A gente tem a joelheira ali, tá? Nesse caso da eletrônica, nós não temos. Tá? Essa é a principal, uma das principais diferenças da eletrônica, que te adianta a tua vida, parece que não, mas adianta bastante, né? Que é o pedal, que é a joelheira que aciona o calcador. E algumas máquinas nós temos motores como esse ali, gente, ó, que é aquele motor convencional, que também fica na parte de baixo junto à mesa. Qual o outro tipo de máquina que a gente tem alguma coisa na mesa? Gente? Na Direct Drive a gente tem os controles aqui, que é uma caixinha que fica no canto aqui, que é a parte eletrônica do motor, fica na parte de baixo, e também nas máquinas com servomotor. O que é um servomotor, Júlio? É um motorzinho menor, tipo Direct Drive, mas um pouquinho mais robusto do que o Direct Drive e um pouquinho mais confiável de manutenção do que o Direct Drive, tá? Bom, vamos passar aqui para a parte de cima da máquina. E aí, como chama a parte de cima? Eu vou começar aqui pelo porta-fio, que é onde fica essas partes de fio. Lembrando que essas partes geral aqui, para todas as máquinas tem o mesmo nome. Não importa se é uma galoneira, se é uma over, se é uma eletrônica, se é uma direct drive. Essa parte de ferro a gente chama de cabeçote, tá? E aqui a gente tem algumas diferenças nos cabeçotes, no caso de máquinas eletrônicas e máquinas direct drive.
Vamos começar aqui. Eu já falei sobre o porta-fio, também a gente tem diferença. No caso da reta temos 2, no caso da over temos 3, no caso da ponta-cadeia a gente tem 5, né? E temos 3 de um lado e 2 do outro, que é o mesmo suporte usado no porta-fio da galoneira ou também é parecido, né, gente? Ou da Interlock, tá? Mas nós estamos falando de reta, mas vocês já ficam sabendo que esse aqui é o porta-fio. Júlio, o porta-fio eu posso comprar aí partes reparadas dele? Pode, mas eu acho conveniente você estar comprando o conjunto inteiro, sabe? Porque se você vai trocar só um pedacinho, nem vale a pena, tá? Fica mais caro você trocar um pedacinho do que você trocar e deixar o porta-fio todo bom. Geralmente, quando o porta-fio começa a ficar com problema, você substitui. Então, e ele é danado, tá, gente? Para gerar, no caso de over, que trabalha com muito peso, é danado para gerar, se ele tiver bambo, é danado para ele empenar, dar problemas. Então, às vezes, a gente troca todo o porta-fio, tá ok? Essa é uma dica que vai à parte. Desculpa aí porque a gente está costurando, tá tendo mudança aqui, eu estou fazendo mudança também, então vai ter esse barulhinho aí à parte, tá, gente? Bom, vamos falar sobre o motor Direct Drive. Júlia, eu tenho uma máquina comum, estou cansado do meu motor lá, eu quero comprar um motor Direct Drive e colocar. Eu acabo de ter uma pergunta aqui no canal, o cara me pergunta o diâmetro do motor. Olha, gente, esse eixo aqui para todas as máquinas é a mesma coisa, tá? Então é o seguinte, é só medir o eixo, mas dá para você colocar em qualquer máquina, dá para você colocar um motor Direct Drive. O que é motor Direct Drive? Para a gente entender o que é motor Direct Drive, a gente tem que entender a nomenclatura das partes. E a gente começa na nomenclatura, no cabeçote, com a seguinte situação. Essa parte chama volante. Então, logo de cara, Direct, quer dizer direto, Drive no volante. Tá? Então, por isso, motores Direct Drive. Esse motor é acoplado exatamente aqui. Tá? Esses eixos internos não costumam não mudar as espessuras, tá? Então é o seguinte, é meio que padrão. Então, se você comprar um motor Direct Drive e quiser colocar, dá uma pesquisada aí, pode colocar aí na sua máquina que seja comum, que você vai conseguir. Júlia, vantagem? Aí fica a seu critério, tá bom? Bom, o que mais que a gente tem aqui no cabeçote? Tá? E qual a diferença de uma eletrônica para uma Direct Drive, uma máquina comum, né? Direct Drive é uma máquina comum. Aqui começam as principais diferenças. Essa máquina aqui, gente, ela tem aqui o retrocesso, a alavanca de retrocesso. Isso serve para você acionar para frente ou para trás. Quando você baixa, a máquina costura ao contrário. Tá ok? Então, essa é a alavanca de retrocesso. Esse aqui é o seletor de pontos, tá ok? E aqui, no caso de eletrônicas, a gente tem essa base aqui, tá? Com os comandos. Para que serve esse comando? Essas dicas aqui é a única coisa que vai fazer a diferença de uma máquina eletrônica para uma Direct Drive ou para uma com servomotor, tá? A servomotor ou Direct Drive, você só consegue mesmo diminuir o barulho e você só consegue diminuir também o ponto, tá? Tirando disso, não tem diferença nenhuma das outras máquinas, tanto que eu disse que pode trocar o motor, tá ok? Agora, já no caso de eletrônicas, tem algumas diferenças aqui. Cada uma tem um tipo de motor, cada marca tem seu tipo de motor e cada máquina tem um tipo de parâmetro. Então, para a gente responder, a gente tem que saber exatamente que máquina que você tem, né? E a gente tem que ter as informações, que é a nomenclatura certa para a gente poder corrigir o problema, tá ok? A gente vai falar aqui das diferenças aqui da máquina reta, no caso aqui, ou das máquinas que são de fato eletrônicas. No caso dessa máquina reta, o que ela tem de diferente das outras? Por que ela é diferente? Diferente porque a gente tem contagem de pontos, né? A gente pode dar quantos pontos, pode costurar com quantos pontos a gente quiser. A gente tem controle de velocidade. A gente tem acionamento de linha de luz. A gente tem acionamento de corte de linha. A gente tem início com o calcador levantado ou com o calcador embaixo.
a gente tem finalização de costura com retrocesso sem que a gente precise mexer nele, tá? E no caso das eletrônicas, além dela ter o retrocesso direto no painel, esse retrocesso aqui também é um retrocesso. Então, você encostou aqui a máquina costura e faz ali o retrocesso, que a gente chama de arremate, tá? Então, você vai estar arrematando aí um zíper, né? Tá acabando aí uma costura e você tem que dar um arremate, é só dar um toquezinho aqui, se ela não tiver com o retrocesso ligado aqui, ela já vai fazer. E ela tem corte de linha automático, né? E várias outras funções, inclusive travete, tá? Inclusive travete. Bom, vamos voltar aqui. Isso é uma informação que eu falei, né? Mas eu deveria falar um pouquinho mais sobre isso. Ela não é travete, ela tem a função travete, tá, gente? Bom, bora lá. Vamos entender as outras partes aqui. Aqui nós temos o tensor. Toda vez que você vê esses disquinhos, são tensores, né? E no caso aqui é o tensor do enchedor de bobina, ele que dá a tensão no enchedor de bobina. Júlio, todos eles são assim? Não. Nas máquinas convencionais, os tensores são aqui na lateral, tá? Então, você tem o enchedor de bobina e o tensor na lateral. Você aciona ele, quando ele enche, ele encosta na correia e a correia desarma a sua bobina, tá? Em alguns casos, como na FAF, a gente tem o enchedor de bobina na parte de trás, tá ok? Bom, mas isso são diferenças mínimas, tá? A única diferença mesmo é na eletrônica. Essa sim tem diferença, tá ok? Bom, no cabeçote a gente teve, no caso aqui a gente já falou do enchedor de bobina, né, o carregador de bobina e o tensor do carregador de bobina, tá? Nesse caso aqui a gente tem uma facilidade que a gente, para cortar a linha aqui, a gente tem o cortador de linha, né? Beleza. Esse aqui é o guia de linha, né? Que sai lá para poder guiar a tua linha. E aqui a gente, nesse caso, nem todas as máquinas têm 2 tensores aqui. Mas nesse caso nós temos um tensor a mais nela, né? Que ajuda bastante para poder regulagem de ponto. Então, nesse modelo e em alguns outros modelos, a gente tem 2 tensores de linha. Sendo que o de cima é só um tensor e para dar um pouco de pressão. Mas o de baixo ele também tem a função de estica-fio, que é responsável, essa molinha aqui, ó, que é responsável para a formação do seu ponto, tá? Júlio, tensor do estica-fio. Quando ele dá problema, que tu acha? Eu troco só a molinha? Se a molinha estiver baratinho, você troca, mas você pode também trocar todo o conjunto, que ele é bem barato, tá ok? Bom, aqui nós temos também guias de linha, mais um guia de linha que também serve como tensor. Aqui outro guia de linha que serve como tensor. E nós vamos passar para a parte de trás aqui. Na parte de trás, para que serve isso? Isso aqui é o parafuso de pressão da barra da agulha ou do calcador, tá? Esse parafuso aqui é sempre que você troca de tecido, você tem que regular o tecido. Às vezes está com pressão demais, então sua linha está embolando, você sempre pode estar regulando a pressão do seu calcador aqui. Aqui, todas as máquinas têm isso aqui, que é a alavanca de acionamento do calcador. Porém, nessa máquina não tem a necessidade, ela aciona sozinha, tá? Ela não tem a necessidade disso e nem da joelheira, mas é porque é padrão, né? Então isso aqui dá para você fazer. Também pode acionar o calcador por aqui. Embora quando a máquina é eletrônica a gente nem mexe naquilo, tá? Bom, vamos passar aqui para a parte de baixo. Nós temos a barra do calcador, tá? Essa tem a responsabilidade de manter o seu tecido preso e ela tem a responsabilidade de regular a pressão de acordo com o seu tecido. E aqui a gente tem a barra da agulha, tá? Tá ok? Mas eu estou dando uma explicação mais detalhada. E aqui a gente tem calcador. Calcador, gente, a gente em máquina reta tem que ter muitos, tá? Tudo que vocês puderem comprar de calcador, compra, tenha,
porque em calcadores de reta a gente tem vários, né? E às vezes a pessoa fala, mas esse aqui é o calcador de pesponto, mas às vezes ele não vai num tecido, aí você tem um outro que é um pouquinho diferente, você vai, coloca outro. Esse aqui, por exemplo, é um dos melhores calcadores de pesponto, eu tenho ele aqui, ó, tá velhinho, mas eu tenho ele há anos. Mas às vezes eu necessito de calcadores com diferentes aqui, tá? Então, dito isso, eu vou levantar aqui e nós vamos entender o nome disso aqui. Esta é a chapa de ponto, tá? Bom, vamos passar para a parte de baixo aqui, que vai ficar mais fácil. Espera aí só um pouquinho para vocês aqui. Bom, e o que a gente tem embaixo aqui, Júlio? Na máquina reta, como é que é o nome dessas partes? Bom, a mais importante que você tem é essa aqui, é a lançadeira. Gente, olha, sempre que te disserem para você trocar essa lançadeira, que sua máquina precisa trocar a lançadeira, cuidado, porque tem muito golpe para te vender lançadeira, para te cobrar uma manutenção muito cara. Eu já passei por isso quando eu não tinha experiência. E digo, lançadeira muito raramente dá problema. O que causa problema em lançadeira é a agulha ruim, tá? Então, é a única forma de você ter problema com a chapa de ponto e com a lançadeira são agulhas ruins. Então, você quer saber se você está usando uma agulha ruim? Basta você olhar aqui sua chapa de ponto. Se está toda arranhada, provavelmente sua agulha é ruim. Ou está com o tamanho errado, você está costurando com a agulha errada. E aqui embaixo, na lançadeira, sempre olhar a ponta da lançadeira. Se você vê que bateu ali, também pode ser a agulha que estragou a tua lançadeira, mas muito raramente isso acontece. Então, muito cuidado ao mexer em lançadeira e trocar lançadeira. Bom, na lançadeira a gente tem essas duas pecinhas que eu já fiz um vídeo aí falando sobre ela, que é bobina e caixa de bobina. Eu já fiz um vídeo, não preciso explicar mais sobre isso. Se você não viu, dá um pulinho lá e assiste ele, tá? Assiste esses vídeos desde o princípio, tá? Todos que você vê escrito costura em vermelho faz parte da máquina reta, tá? Bom, aqui nós temos o transporte e aqui, hoje em dia se chama de impelente, mas para nós é serrilha de transporte. Tecnicamente eu aprendi como serrilha de transporte, né? Hoje em dia se diz impelente. Bom, vamos entender um pouquinho do transporte. Transporte é essa parte aqui, gente, ó. Essa é uma parte que se eu aconselho você não mexer se você não tiver experiência, tá? E também na serrilha de transporte eu mostrei como trocar aí e digo o seguinte, se você trocou e notou diferença na sua máquina, volte para o que estava, porque provavelmente o seu transporte tá com pode ser que precisa ser regulado. Eu vou dar uma dica meio por alto aqui, porque não vai dar tempo de eu fazer isso, mas depois eu faço mais isso. Vou falar com vocês sobre a função desse eixo e a função desse eixo em relação ao transporte. Esse eixo de cá, ele regula a altura da barra do transporte. Então, quando a barra da agulha está em PMS, tá? Quando ela está em PMS, o que acontece? Lá vai eu falando nomenclatura com vocês, né? Está em ponto morto superior, a barra da agulha está lá no alto, tá? O que acontece? O seu transporte aqui também tem que estar no alto. Se ele estiver um pouco baixo, a gente regula nesse lado aqui, que é esse lado de cá. Agora, esse lado de cá, a gente regula também. Mas para regular esse lado de cá, eu não aconselho vocês mexer, porque se você não tiver experiência, que esse é que faz o curso do transporte, e você tem que regular muito bem regulado, essa parte cá, evite mexer aqui, tá? Muito raramente isso aqui dá problema, tá? Então, a única que você pode mexer um pouquinho, tá? É do lado de cá, mas nunca mexa do lado de cá sem ter experiência. É melhor você pagar uma manutenção, porque assim sua máquina não vai ficar batendo. E como eu falei com vocês, eu falei sobre a troca do transporte. Qual que é o principal problema quando às vezes a gente troca aqui? Tem gente que fala com vocês assim, ó, vai costurar couro, coloca um transporte mais largo aqui. Bom, eu vou dar uma dica bem clara para vocês. Máquinas de costuras leves não podem costurar tecidos pesados demais, tipo lonas, puros, sintéticos, não é muito bom. Por que não é muito bom? Júlia, só troquei o transporte. Só que a estrutura mecânica dela é para transporte leves e médio.
E a estrutura de máquinas com transporte pesado, essa sim você pode usar aí, trocar para um transporte mais pesado. Mas dependendo do transporte que a gente tem aqui, eu vou dar uma virada aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo filmar e virar aqui ao mesmo tempo o volante, tá? Deixa eu ver aqui. Ver aqui como é que tá. Ó, vocês veem que movimenta toda ali embaixo, ó, tá? Então, o que que acontece? Pode acontecer de você trocar o transporte, e o que que vai acontecer? Quando você tiver com o transporte errado, isso é uma pergunta que tem muito tempo aqui no canal, eu nunca falei sobre ela. As pessoas me perguntam, Júlio, por que é que você aumenta o ponto aqui para o máximo, e aí você nota que a máquina está fazendo assim, ó, tá tremendo assim, né? Por que que isso acontece, gente? Ou então fica com um barulho, né? Você sente que a máquina está com um barulho. É porque o transporte está batendo aqui de baixo, tá? Então essa é a dica. Bom, aí você mudou e aí o que que acontece? Você sente um barulho na máquina muito estranho. O que que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo o seguinte, às vezes o transporte, a serrilha de transporte, você colocou ela muito larga, você colocou uma média e a máquina está regulada no limite para um tecido leve, e o que que acontece? Você sente que a máquina fica fazendo um barulho diferente e você não sabe de onde que vem. Mas quando você olha para aqui, ó, principalmente, se quer saber se você trocou e o transporte está certo, você aumenta o ponto da máquina aqui no seletor de ponto o máximo possível e pisa. Se você notar que isso aqui está batendo, ó, tá dando um barulho assim, ó, pode ter certeza que vai ter que fazer ajuste lá embaixo, tá? E para ajustar isso, é no eixo do lado de cá, tá? Aí você consegue baixar um pouquinho e a máquina volta ao normal, tá ok? É uma dica à parte isso aqui. Gente, espero ter ajudado. Bom, então bora rapidinho passar para vocês aqui, meio que mais rápido aqui para a gente entender, tá? A gente tem a estante, pedal, né, que é o acionamento do motor. A gente tem máquinas como aqui o kart, que é onde fica o recipiente de óleo, e a gente tem máquinas como aqui motores convencional ou motores servomotores embaixo, tá? Ali a gente tem a gaveta, a parte de cima a gente chama de tampo. Todo o conjunto de máquinas, seja ela qual máquina que for, você vê que é a parte, que é a máquina em si, a gente chama de cabeçote. No cabeçote a gente tem, esqueci de falar do interruptor aqui, né, gente? Algumas máquinas, as mais comuns, têm um interruptor aqui. A gente tem também nas eletrônicas o interruptor aqui, nas direct drive aí embaixo. A gente tem o volante. Volante, a gente tem em alguns casos, a gente tem um motor direct drive, que é direto no volante, direct drive no volante, tá? Bom, a gente tem os tensores, enchedor de bobina, alguns enchedores de bobina lá. A gente tem o retrocesso. Aqui a gente tem o seletor de ponto, né? Guia de linha, tensor, né? Nesse caso, algumas máquinas não têm isso. Tensor do estica-fio, tá? Então, esse conjunto você pode comprar a parte ou somente o estica-fio, a mola do estica-fio. Guias de linha, né? Que também são tensores. A gente tem aqui o parafuso de pressão da barra do calcador, que é a barra de trás. A gente tem a alavanca de acionamento do calcador. A gente tem o calcador. A gente tem a barra da agulha. A gente tem lá embaixo aqui a chapa de ponto, embaixo a lançadeira. Na lançadeira a gente tem bobina e caixa de bobina, tá? A gente tem essa serrilha que a gente chama serrilha de transporte ou impelente. Nós temos aqui o eixo da serrilha, de altura de regulagem da serrilha, que é o eixo do seu lado. O outro eixo, que é o eixo excêntrico do outro lado aqui, ó, é o eixo onde a gente regula o limite e a distância de transporte, tá ok? O transporte é essa base aqui, tá? Onde fica a serrilha. Lembrando que se você alterar alguma coisa aqui desse lado, você pode ter problema, tá? Você pode não conseguir acertar o teu ponto aí, tá ok? Mais para frente a gente fala sobre isso. E lembrando também
que aqui em algumas máquinas fica com óleo e é chamado de cárter, e a gente tem uma bomba. Nas eletrônicas as bombas são automáticas, a grande maioria tem o cárter vedado, que mantém um óleo sempre clarinho e sempre em boas condições. Tá ok? Abraço para vocês, fiquem com Deus, espero ter ajudado aí. Não perca o próximo vídeo, que daqui para frente, tá? Eu tô fazendo uma mudança aqui, mas daqui para frente a gente vai começar com exercício de costura e a gente vai falar só de máquina reta, para só depois a gente falar de outras máquinas, tá ok? Abraço para vocês.